pessoal, como estão os estudos? Que bom que chegamos em nossa quarta videoaula e ao final da disciplina. Hoje, eu, professora Isabela Moraes, trouxe mais alguns aspectos da língua para serem discutidos. Iremos abordar praticamente todos os sinais de pontuação e os seus usos relacionados com a produção de sentidos. Vamos lá? A pontuação são sinais gráficos usados para organizar sintaticamente o texto escrito, de modo a reproduzir na escrita todas as emoções e intenções do falante. É isso mesmo. A pontuação é uma forma de levar o texto escrito para o texto escrito a intenção do locutor. Na fala, a frase é marcada pela entonação, ou melhor, pelo tom de voz que o falante dá para expressar sua intenção, que, somando-se às expressões faciais e corporais, o contato face a face, colabora para a interpretação do que queremos dizer. Já na escrita, é preciso recorrer a vários recursos gráficos para facilitar a leitura e tornar a mensagem mais clara e precisa, mais próxima da intencionalidade do falante, do locutor. A pontuação sugere ao leitor a entonação adequada para o texto. Infelizmente, muitos alunos não conseguem interpretar bem um texto devido à entoação inadequada que dão durante a leitura. Não seguem adequadamente as marcações de pontuação, interferindo assim na construção de sentido. Então, vamos rever os sinais de pontuação? O primeiro deles é o ponto final, usado no final de frases declarativas, de orações ou de períodos, para sinalizar o seu término. Marca pausas longas. Ao longo do parágrafo, o ponto final marca o fim de uma oração e o início de outra, e indica ainda o fim de um parágrafo. Também utilizamos o ponto final em abreviaturas, mas não é muito comum utilizar ponto final em títulos. Vejam. Na frase, Laura viajou para o Rio de Janeiro, levou consigo todas as suas roupas. O ponto final encerra duas frases declarativas. Já no exemplo abaixo, temos uma chamada de jornal, mostrando que nos títulos não se costuma usar ponto final. No Congresso, atraso em voos, empresas aéreas atuam para reduzir direitos de passageiros. Sem ponto final. As informações são organizadas nas chamadas em tópicos soltos, para chamar a atenção do leitor. Neste outro exemplo, temos novamente o ponto final em frases declarativas e ainda na abreviatura do século, de século. Santos Dumont foi um inventor brasileiro, primeira declaração. O pai da aviação, ponto final. Com o 14 bis, executou em Paris, no século XX, abreviatura, o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar. Ponto final, encerrando o parágrafo. Vou mostrar para vocês uma propaganda bem interessante de uma marca automobilística que usou o recurso da presença ou não do ponto final como recurso de comparação entre a marca anunciada e as concorrentes. Observe que o ponto final foi usado indicando pausa longa, função que exerce no texto escrito, mas em referência ao tipo de produto anunciado. A pausa longa passa a ser um defeito que pode ser evitado. Na primeira parte temos: você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sente a mudança de marcha. Esse texto remete aos carros da concorrência. O que o uso desse tanto de ponto final sugere em relação ao câmbio? Em relação à mudança de marcha do veículo? Sugere que a troca de marcha provoca uma pausa longa, um ponto, ou melhor dizendo, um tranco no carro. Agora, voltando ao anúncio, observe a fluidez que a pontuação sugere para a troca de marcha do carro anunciante. Você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sente a mudança de marcha, o único câmbio com velocidade contínua. O texto não apresenta pausas, vírgulas e nem truncamentos por ponto final.
Esse anúncio torna evidente um dos importantes papéis desempenhados pelos sinais de pontuação nos textos escritos, indicar pausas na leitura e limites sintáticos entre as unidades de sentido. Ok? Agora, vamos ao emprego da vírgula. E aqui precisamos ter um pouco mais de atenção, pois envolve muitas regras. A vírgula é o sinal usado para marcar pausas de breve duração entre os termos de uma oração e entre orações de um mesmo período, sendo utilizada em vários contextos. Usamos a vírgula para separar o vocativo, termo da oração que serve para realizar um chamamento direto, invocar ou interpelar o ouvinte real, relacionando-se com a segunda pessoa do discurso, com quem se fala. Veja que nos exemplos o vocativo pode aparecer no início, no meio ou no fim da oração. E a vírgula poderá aparecer antes, depois ou com o vocativo entre vírgulas. João, compareça à minha sala. Você ouviu, Felipe, que notícia estranha? Como vai, Ricardo? No entanto, se retirarmos a vírgula, o sentido pode até mudar. O vocativo que indicava a segunda pessoa a quem se dirigia diretamente, como vai, Ricardo, passaria a fazer referência a uma terceira pessoa. Como vai, Ricardo? Ele está sumido. Ele está bem? Aqui fica claro que o interlocutor é uma outra pessoa para quem se está perguntando sobre o Ricardo. A vírgula também é usada para isolar o aposto, usando-o entre vírgulas. O aposto é um termo explicativo. Moisés, o caçula, sai cedo de casa. Pedro, o gerente, trabalha conosco há 20 anos. Vitória, capital do Espírito Santo, é uma ilha que tem belas praias. A montadora, proprietária da marca, veio a público desculpar-se pelo incidente. Em cada frase, isolou-se o aposto pelas vírgulas. O caçula, o gerente, capital do Espírito Santo, proprietária da marca. Quando os adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar e intensidade, expressões que indicam outras circunstâncias, estiverem deslocados, ou seja, fora de sua posição habitual no fim do período, usamos a vírgula para separá-los do restante da oração. Vejam. Aqui temos um adjunto adverbial de tempo. Em meados de março, vírgula, meu tio voltou de Itu. Neste outro, temos um adjunto adverbial de modo. A neve cai sobre a cidade, impiedosamente, separando-o por vírgula. Apesar de o adjunto adverbial de modo já se encontrar no final da frase, a vírgula é usada para destacar esse termo. O próximo exemplo, um adjunto adverbial de lugar. Daqui, vírgula, podemos até assistir ao campeonato de futebol. E mais um exemplo, a maioria dos alunos durante as férias viajam, adjunto adverbial de tempo entre vírgulas. Também se usa a vírgula para separar termos de uma enumeração, quando citamos vários elementos em sequência, especificando um a um, uma sequência de elementos com a mesma função sintática. Nesses casos, a vírgula é utilizada para organizar o texto. Comprei bananas, vírgula, maçãs, vírgula, peras e abacaxis. Os pais, vírgula, alunos, vírgula, administradores, vírgula, comunidade, vírgula, todos ajudaram a compor o planejamento escolar.
Neste último caso, todos é um aposto que resume a enumeração sintática dos sujeitos, os pais, alunos, administradores e comunidade. Percebam que os termos enumerados possuem a mesma função sintática. Comprei o quê? Bananas, maçãs, peras e abacaxis. Todos esses termos são objetos diretos. Da mesma forma, neste segundo exemplo, estamos enumerando sujeitos, os pais, alunos, administradores, comunidade. Em cartas e documentos, usa-se a vírgula para separar o nome do lugar da indicação de data, o que ocorre também para separar a rua do número do endereço. Uso bem comum entre todos nós, não é? Vejam. Montes Claros, vírgula, 10 de outubro de 2015. Rua Santa Luzia, vírgula, número 26. A vírgula também separa palavras ou expressões explicativas ou conclusivas. Como exemplo, temos as expressões isto é, por exemplo, ou melhor, ou seja, entre outras, que sempre devem vir entre vírgulas. O jogador amarelou, isto é, não apresentou bem durante a partida. Assim, estando tudo combinado, assinamos o contrato. Milton concordou comigo, ou seja, fez tudo o que eu pedi. Entregar-lhes o documento foi, sem dúvida, um erro. Observem que as expressões destacadas, isto é, assim, sem dúvida, ou seja, estão separadas por vírgulas, justamente por demarcarem a explicação que está por vir. A maioria das orações do período composto também são separadas por vírgulas. Quem não se lembra do conceito de oração, é só pensar na estrutura que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Duas ou mais orações formam o período composto. As orações podem estar justapostas, lado a lado, separadas por vírgulas ou ligadas por uma conjunção. Normalmente, a vírgula é usada antes da conjunção. Apenas a conjunção e não admite vírgula antes dela. Foi à porta, espiou, correu para dentro assustada. Foi, espiou, correu. 3 orações coordenadas separadas por vírgulas apenas. No segundo exemplo, não quero viajar, mas vou mesmo assim. Locução verbal, quero viajar. E a segunda oração com o verbo vou. A vírgula está sendo usada antes da conjunção coordenada adversativa, que inicia a segunda oração. Próximo exemplo. Deus, que é Pai de todos, só quer nossa felicidade. A vírgula está isolando a oração adjetiva explicativa. Se tudo der certo, voltaremos hoje mesmo. Neste caso, a oração adverbial condicional está deslocada. Por aparecer no início do período, usa-se a vírgula. Ainda que ele se desculpe, não vou perdoá-lo. Da mesma forma, temos uma oração deslocada. Ainda que ele se desculpe, oração concessiva, vírgula. Não vou perdoá-lo. Importante fazer uma ressalva sobre o uso da vírgula e a conjunção e. Quando a vírgula estiver separando termos de uma mesma função sintática, como em uma frase do tipo, nesta semana teremos provas de português, vírgula, matemática, vírgula, geografia, vírgula, inglês e história. A conjunção coordenativa e encerra a enumeração, não devendo usar nesse encerramento a vírgula. E todos nós sabemos disso, e não usamos a vírgula antes do e. Mas, se tivermos 2 orações com sujeitos diferentes, ligados pela conjunção aditiva e, devemos usar a vírgula. É isso mesmo. Ana ficou trabalhando e Laura foi viajar. Qual sujeito da locução verbal ficou trabalhando? Ana. Quem ficou trabalhando? Ana.
E qual o sujeito da locução foi viajar? Laura. Como nós temos sujeitos diferentes, deve-se usar a vírgula antes da conjunção e. ONU oferece ajuda e Brasil recusa. Da mesma forma, temos dois sujeitos diferentes. Quem oferece? ONU. Quem recusa? Brasil. Assim, usa-se a vírgula antes da conjunção e. Já na frase, inúmeras pessoas só cantam e dançam nas férias, o sujeito é o mesmo para os verbos cantar e dançar. Quem é que só cantam e dançam nas férias? Inúmeras pessoas. Assim, não se deve usar vírgula entre um verbo e outro. Por fim, usa-se a vírgula para marcar a elipse, a omissão de um termo da oração. Omite-se um termo que é facilmente recuperável pelo contexto. Em São Paulo mora meu pai, em Santos, vírgula, minha mãe. Eu leio jornal todos os dias, minha namorada apenas nos fins de semana. A vírgula substitui na primeira frase o verbo mora. Em São Paulo mora meu pai, em Santos mora minha mãe. E na segunda frase substitui o verbo ler. Eu leio o jornal todos os dias, minha namorada lê apenas nos fins de semana. Nestes exemplos, foi necessário usar também um ponto e vírgula, sinal sobre o qual falaremos mais adiante. E agora, o mais importante, os casos em que não se deve usar a vírgula. Vocês se recordam quando eu expliquei sobre a regência e falei da relação de sentido entre os termos da oração? Então, quando um termo completa o outro, não se deve usar vírgula entre eles. Não se deve separar o sujeito do predicado, o verbo dos complementos verbais, o nome dos complementos nominais. Afinal, eles se completam e precisam estar juntos sintaticamente. Assim, não se separa o sujeito e o predicado. Os operários trabalham o dia todo. Todas as alunas da sala foram premiadas. Não podemos colocar uma vírgula aqui. Ficaria errado. Todas as alunas da sala foram premiadas. Da mesma forma, não podemos separar um termo do outro com a vírgula. Assim, não se deve usá-la. Entre os verbos e os complementos também não se usa vírgula. Nós temos novidades para você. Nós temos o quê? Novidades para você. Não se deve usar uma vírgula separando o verbo temos do complemento novidades. A festa custou sacrifício aos realizadores. A festa custou o quê? Sacrifício. A quem? Aos realizadores. Não se deve separar o verbo dos seus complementos. Da mesma forma, com o nome e o seu complemento. O meu amor à pátria é maior que tudo. O meu amor a quê? A pátria. Não se pode separar o termo, o nome, o termo regente do regido. O amor a quê? A pátria. Nesses casos, não se usa vírgula. Para descontrair, veja que interessante alguns jogos de frases e de sentido que podemos criar pela simples mudança da vírgula de lugar. Primeiro, uma frase que pode ser redigida de acordo com a conveniência de homens e mulheres. Eu não vou ler a frase para não influenciar na resposta. Leiam vocês. Nessa frase, onde você colocaria a vírgula? Qual sentido você quer dar? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. O homem tem valor. Mas, se eu mudar a vírgula de lugar, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. A mulher tem valor, o homem andaria à procura da mulher. Depende da conveniência. Nessa frase aí, eu particularmente sou a favor da segunda forma de pontuação.
Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, andaria de 4 à sua procura. Brincadeira, viu, pessoal? O homem sabe nosso valor, sim. Não é, mulheres? Ou será? Outro texto interessante sobre a vírgula foi publicado pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere, não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Esse jogo de sentido decorrente da mudança de pontuação nos deixa um alerta. Devemos ter um cuidado especial ao empregar a vírgula, principalmente em períodos longos e complexos. E precisamos de uma atenção redobrada na leitura também. Dando continuidade aos outros sinais de pontuação, temos o ponto e vírgula, usado para marcar pausa maior que a da vírgula e menor que a do ponto final. O ponto e vírgula é usado como uma forma de organizar as informações quando os períodos são muito longos, sendo necessário fazer uso excessivo da vírgula. Vejam só. Se o homem peca nos maus passos, paguem os pés. Se peca nas más obras, paguem as mãos. Se peca nas más palavras, pague a língua. Observem que o ponto e vírgula separou 3 blocos temáticos do período, e entre eles também se usou a vírgula para separar a oração condicional. Se fosse usado apenas vírgulas, o texto ficaria confuso. Com o ponto e vírgula, o texto fica melhor distribuído e organizado. Da mesma forma, pode-se usar o ponto e vírgula nas enumerações e para separar itens que constituem uma lei, um decreto, uma portaria, um relatório, um regulamento, uma instrução normativa. Olhe este outro exemplo. O vocabulário conterá 2 pontos. O formulário ortográfico, ponto e vírgula. O vocabulário comum, ponto e vírgula. O registro de abreviaturas com o ponto final encerrando. Um sinal de pontuação muito utilizado em textos narrativos com discurso direto é os 2 pontos, constituindo uma pausa maior do que a vírgula, serve para introduzir a fala do interlocutor ou personagem. Isso com o auxílio do travessão, usado também para introduzir uma citação, com auxílio das aspas e ainda para iniciar uma enumeração explicativa. Vejam. Aqui temos a introdução da fala do interlocutor. Ana disse, 2 pontos. Estou com fome, José. Como diria minha mãe, 2 pontos. Seja honesto e tudo sairá sempre bem. Para o acampamento, não podemos esquecer de levar 2 pontos. Blusas, repelentes, lanternas, colchonetes e escovas de dentes. Olha que interessante, os 2 pontos marcando uma enumeração sugerida por imagens da personagem Mafalda de Quino. Como evitar o estresse? 2 pontos. Não fale, não ouça, não veja. Os pontos de interrogação e exclamação são sinais bem usados também. A interrogação para as perguntas e questionamentos diretos e a exclamação para as frases exclamativas, em que se expressam os sentimentos de forma enfática. Lembrando-nos de que, nos 2 casos, tanto na interrogação quanto na exclamação, há uma mudança na entonação. Para exemplificar esses sinais, vamos a outra tirinha da personagem Mafalda do cartunista Quino, exemplificando a sua retórica questionadora. Dessa vez, Mafalda dispara um questionamento em relação à sua mãe. Observe a expressividade alcançada pelo uso dos sinais de exclamação e interrogação, o que é reforçado pelo negrito, tamanho das palavras e sinal duplo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe.
Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha e nos diplomamos no mesmo dia, não foi? A argumentação da Mafalda é coerente, mas não sei se a expressividade vai ajudá-la a convencer a mãe a mudar de ideia, não. Com as mães é sempre bom maneirar na expressividade, concordam? Veremos agora alguns exemplos do uso das reticências, sinais que indicam interrupção da fala, usadas para mostrar que o sentido vai além do que já foi expresso, revelar uma dúvida, hesitação e ainda marcar a supressão de algum trecho do texto. Meu Deus! E agora o que vou fazer? Aqui percebemos a interrupção do pensamento, uma hesitação. Já neste outro exemplo, ocorre um posicionamento. Você não entende nada de nada. Se for a favor, ser a favor não significa votar a favor, significa ser. E ser não é votar, como votar não é ser. Votar é ato exterior, de gesto ou de boca. Ser é muito mais profundo, mais intenso, mais... As reticências indicam que outras coisas poderiam ser acrescentadas. Ser mais profundo, ser mais intenso, ser mais verdadeiro, ser mais convicto e por aí vai. Agora, às vezes, usamos uma citação ou trecho de um texto sem expor a íntegra tal como foi dita. Assim, usamos as reticências para indicar em qual trecho ocorreu o corte, a supressão de ideias. Veja, é muito fácil impor confissão a quem ficou incomunicável, isolado, sofrendo torturas de toda espécie. Não é possível que isso continue a perdurar neste país. As reticências entre parênteses indicam o ponto exato em que procedeu a supressão ou corte do texto. Neste caso, precisamos corrigir o acento do verbo é. Alguma dúvida? Não se esqueçam de anotar e, se necessário, buscar esclarecimentos por meio do Fórum Tira Dúvida. Vamos praticar? Vou colocar um slide com algumas frases sem pontuação, deixar uns 3 minutinhos e vocês deverão pensar melhor na pontuação que se encaixa nas frases, pensando sempre no sentido do texto.
Tudo certo por aí? Pensaram na melhor forma de pontuar as frases? Agora vamos corrigir. Se surgir alguma possibilidade diferente da correção que eu vou apontar, não tem problema. Devemos apenas pensar se a pontuação está a favor do sentido. Qualquer divergência que surgir, podemos tirar as dúvidas depois. Luana, menina rica da Zona Sul, chegou à favela assustada. Aqui, colocamos o aposto entre vírgulas. Menina rica da Zona Sul. O eletricista sorriu e disse, : se a senhora quiser, vírgula, eu posso trocar também a lâmpada, dona. Neste caso, usamos os 2 pontos para introduzir a fala do eletricista, o travessão marcando também a sua fala. Se a senhora quiser, vírgula, oração condicional, eu posso também trocar a lâmpada, vírgula, separando o vocativo dona. Quando tudo vai mal, nós devemos parar e pensar onde é que estamos errando. Desta maneira, podemos começar a melhorar, isto é, a progredir. Quando tudo vai mal, oração adverbial temporal, vírgula. Nós devemos parar e pensar onde é que estamos errando. Desta maneira, podemos começar a melhorar, isto é, expressão explicativa entre vírgulas, a progredir. Próxima frase, socorro, alguém me ajude? Neste caso, usamos as exclamações para marcar a expressividade. Próxima, ao voltar para casa, vírgula, encontrei um ambiente assustador. Móveis revirados, roupas jogadas pelo chão, lâmpadas quebradas e torneiras abertas. Neste caso, usamos a vírgula indicando o tempo ao voltar para casa, separando a oração temporal. Encontrei um ambiente assustador, os 2 pontos iniciando a enumeração e as vírgulas separando os termos enumerados, que exercem a mesma função sintática. E, por fim, o uso da vírgula separando orações e as reticências, indicando interrupção no pensamento para evitar a revelação de uma opinião negativa. Aquela história, nem tudo precisa ser dito, basta ser sugerido que é possível depreender. Olhem só, de axé eu gosto, mas de funk, as reticências indicam a interrupção do pensamento. Não acabou ainda não. Precisamos conversar ainda sobre as aspas e os parênteses. As aspas são usadas no início e final de citações para destacar palavras estrangeiras, neologismos, gírias, para indicar mudança de interlocutor nos diálogos e até mesmo ironia. Este outro é um exemplo clássico da citação direta marcada pelo uso das aspas. Celso Luft afirma que pontuar bem é ter visão clara da estrutura do pensamento e da frase. Pontuar bem é governar as rédeas da frase. Pontuar bem é ter ordem no pensar e na expressão. A fala de Celso Luft vem marcada entre aspas. Sabe as palavras, hein? Precisamos de ordem no pensar e na expressão. Por fim, chegamos aos parênteses, sinais empregados para separar em um período palavras ou frases explicativas. O mundo moderno é capaz de transformar pessoas em milionários no espaço de uma geração. Bill Gates acumulou sua fortuna entre os 30 e os 40 anos. Os parênteses acrescentou à frase uma explicação para comprovar a afirmação de que se produz milionários no curto espaço de 10 anos, sendo Bill Gates a prova disso. Pronto, chegamos ao final da nossa 4ª aula. Foi possível hoje revisarmos aspectos importantes do emprego da pontuação, aspectos que precisam ser colocados em prática.
Tenha o hábito de ler e reler o que se escreveu para verificar se a pontuação está adequada. E ainda, leia os textos conferindo a entonação adequada conforme sugerem os sinais. Tudo bem? Antes de encerrar definitivamente, preciso orientá-los quanto à nossa segunda atividade prática. As orientações dessa vez estarão disponíveis na sala virtual. Leiam o arquivo da proposta de produção e qualquer dúvida entre em contato comigo e com os tutores. Então, fico por aqui. Desejo a todos bons estudos e sucesso!